Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje aqui a gente tem mais uma aula de Química. Eu sou a professora Lori e se você não me conhece ainda, eu dou aula de Química. Também estou no Instagram e no Facebook. E caso vocês não me seguem ainda, por favor se inscreva no meu canal, deixe o seu like no meu vídeo e acione o sininho para saber todas as novidades. A gente tem aqui aulas todas as quartas-feiras, 2 da tarde, aulas de química mesmo, dentro da minha programação de playlists, tá bom? Hoje a gente vai vir com uma aula de orgânica. Então, tá dentro da playlist de orgânica que a gente tá dando continuidade ao assunto. A gente já viu os hidrocarbonetos, o que é a orgânica, as propriedades do carbono. E agora a gente vai ver isomeria. Já vimos funções também, já demos nomes para as substâncias orgânicas. E agora a gente vai entrar em isomeria, que é mais uma particularidade da orgânica, certo? Então, qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida sobre esses assuntos anteriores, eu vou deixar o card aqui da playlist para você ir lá e buscar essa informação, tá bom? Aí você vai lá e pode assistir qualquer vídeo, fazer uma maratona, enfim. Certeza que vai, com certeza, agregar muito valor para você e você vai conseguir dar continuidade aos assuntos, né? Relacionados à orgânica, que hoje, no caso, é a isomeria. Então, o que é isomeria? Isomeria é uma característica que ocorre. Então, como os compostos orgânicos eles podem ser muito grandes, possuírem muitos carbonos, fazerem diversas ramificações, é muito comum acontecer o seguinte: você tem uma mesma fórmula molecular, que é aquela fórmula que fala a quantidade de cada elemento químico proporcional a 1 mol. Então, por exemplo, C6H12O6 é a fórmula molecular da glicose. Estou dando um exemplo. Então, a própria glicose, ela pode apresentar estruturas diferentes com essa mesma fórmula molecular. Esses mesmos 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios podem se conformar, eles podem se organizar no espaço de maneira diferente. O nome disso é isomeria. E a gente tem alguns tipos de isomerias. E alguns deles são extremamente importantes para o nosso dia a dia e para as coisas que acontecem no nosso meio. Então, vamos lá. Isomeria são substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes, certo? E a gente pode ter vários tipos de isomeria. Um deles está relacionado a como que está a cadeia carbônica e o outro pode ser como ele está no espaço, os elementos químicos, certo? Então a gente vai ver primeiro a isomeria plana, que está relacionada a como as estruturas estão formadas, tá bom? Vamos que eu tenho uma regrinha aqui para vocês. Então, olha aqui, isomeria plana. Diferente somente em fórmulas estruturais. Então, a primeira isomeria que a gente tem, aqui apresentando para vocês, é a isomeria de função. Então, o que eu tenho? Eu tenho a mesma fórmula molecular, aqui é o exemplo, ó, C6H6O, e a gente tem duas funções diferentes. Não importa o nome nesse momento, a única coisa que a gente observa é que tem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes, ó. 3, 4, 5, 6 hidrogênios. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 carbonos. Um é um álcool e o outro é um éter. Então, sempre vai ser álcool e éter, ácido e éster e aldeído e cetona. Essas são as maiores coincidências entre as isomerias de função, tá? Aí do lado aqui a gente tem a isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia já está falando de como a cadeia está. Então aqui eu tenho uma cadeia aberta normal, aqui eu tenho uma fechada. Eu também posso ter uma cadeia ramificada e uma não ramificada. Certo? Aí a gente tem, então assim, eu estou apresentando para vocês como são os tipos de isomeria. Isomeria de função, isomeria de cadeia. E olha só, vamos lá. Deixa eu só concluir essa daqui. Aqui eu tenho 3 carbonos e 6 hidrogênios.
Então, 1, 2, 3 hidrogênio, 1 aqui e 2 aqui. Para completar as 4 ligações de carbono, 3, 4, 5, 6 e 3 carbono, um aqui, um aqui, um aqui. A mesma coisa aqui, ó, 3 carbonos e aqui a gente tem cada carbono com 2 hidrogênios, formando 6 hidrogênios. Então, mesma fórmula molecular com conformação, organização na cadeia diferente. Então, não, a isomeria de função, por exemplo, o que muda é a função. Na de cadeia, o que muda é a cadeia. Ela pode ser ramificada, não ramificada, ela pode ser aberta, ela pode ser fechada. Aí a gente tem contra a posição. O que é a posição? É a posição do grupo ou da ramificação. No caso aqui, o exemplo é uma função, né, que é o álcool. Então, C3H8O, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, né? São 3 hidrogênio aqui. 1, 2, 3, 4. 3, 6, 7, 8 hidrogênios. Então, mesma coisa, aqui também, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. São os hidrogênios, tá? Que eu tô desenhando. Então, é 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. O que pode ser também é uma ramificação. Então, vamos supor que aqui fosse uma ramificação. E aí você poderia ter esse 1, 2, 3, 4. Todos teriam 4 carbonos. Um é ramificada e outra é não ramificada. No caso aqui não dá para dar esse exemplo, na verdade. Então, quando tem mais de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, você pode ter uma ramificação aqui, ó, ou 1, 2, 3, 4, 5, ou uma ramificação aqui. Então, a posição da ramificação, ó, tá em outro carbono. Então, isso é de posição. Você tem a mesma estrutura, mas posição diferente. E aqui a gente tem a isomeria de compensação. A isomeria de compensação, ela tá falando especificamente de um heteroátomo. O heteroátomo normalmente é o oxigênio ou o nitrogênio, tá? Ou um ou outro. E o que acontece? Ele tá em outra posição na cadeia. Essa cadeia aqui tem 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. E o nitrogênio aqui, ele tá entre um metil e um propil, tá vendo? Isso aqui é um prop, né? Esse aqui é um met. E esse nitrogênio aqui, ele tá entre 2 etil, ó. E ambos têm 4. Et. Tá vendo? Então, é aonde ele tá, assim, a localização dele. Essa daqui seriam as isomerias planas, então, que está relacionada exclusivamente à posição, às cadeias, né, e às estruturas das cadeias. A gente viu lá em classificação de cadeias, né, cadeias carbônicas. E aqui a gente tem a isomeria espacial e geométrica e espacial. Essa já está relacionada mais à posição deles no espaço, entende? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a geométrica. A geométrica, a gente tem uma insaturação. Cadê? Então, a gente vai olhar para o carbono da insaturação, que é esse aqui e esse aqui, e vamos observar com o que ele está ligado. Que ele está ligado a um carbono. E aí, olha as características. Aqui, ó, tá se referindo a essa aqui, tá bom? A tem que ser diferente de D. Então, esses dois aqui, ó, tem que ser diferente. B tem que ser diferente de C. Porém, A pode ser igual a B ou igual a C. Fiz uma bagunça aqui. A mesma coisa B e D, entendeu? B. Um deles tem que ser igual a um dos outros dois que estão do lado. É isso.
Então, a gente vai olhar essa estrutura aqui e vamos perceber o seguinte. Eu tenho um cloro aqui e um cloro aqui. Aqui são diferentes, mas eu tenho essa coincidência. O que significa que a posição dos iguais, o cloro aqui, a posição do cloro está inversa. Por quê, gente? Vamos lá. A ligação dupla, ela ocorre, a ligação sigma, né, e a pi. Quando acontece a ligação pi, ela enrijece a molécula. A molécula não consegue fazer torções assim, entende? Ela não consegue, ela vai ter que estar sempre junta. Então, o plano com que esses compostos ligantes vão estar sempre o mesmo. É como se eu tivesse colocado aquela molécula em 2D, né? Tivesse chapado ela. Ela não consegue fazer isso aqui, ó. Que é o que acontece normalmente com as moléculas, por causa da ligação sigma. Mas como tem a ligação pi ela vai fazer a molécula se conformar assim. Isso ela fica dura, né? Então, o grupo que está ligado nesse carbono, ele não vai conseguir mudar para de baixo, ele vai estar sempre para cima, entende? Por quê? Por causa dessa ligação pi. Então, quando eu tenho aqui os grupos iguais em lados opostos, né, assim, em lados opostos, eu tenho uma conformação chamada de trans. E quando eles estão no mesmo lado, olha aqui, eu vou dizer que é cis. Para eu dar um nome para essa molécula, eu vou fazer exatamente como eu faria com qualquer outra substância. Eu vou contar quantos carbonos tem, 4 carbonos. E eu tenho 2 cloros. Eu tenho cloro no carbono 2 e no carbono 3. Então vai ser 3, opa, é 2,3, né? 2,3 dicloro, but, 2, eno, tá? Então, aqui vai ser a mesma coisa, o nome é o mesmo, tá vendo? Olha, 2,3 dicloro, but, 2 eno. Percebe que o nome é o mesmo? Mas o que muda? Um é trans e o outro é cis. O trans, eles estão em lados opostos e o cis, lados iguais. Lados iguais, lados opostos. É isso. Então, vai ter lado para ligação, você vai ver mesmo assim em 2D mesmo, no papel, como tá no papel. E aí, a ligação dupla, ela vai enrijecer a molécula. Então, o grupo que está ligado para cima, ele não vai conseguir se conformar para baixo. E o que está para baixo não vai conseguir mudar para cima. Por quê? Porque a mobilidade da molécula não permite isso. Então, a gente tem esse tipo de isomeria, cis e trans. E esse tipo de isomeria tem a ver com como ele se liga, como que ele vai se ligar a outros compostos, como que ele vai se conformar dentro do nosso organismo. A posição desses grupos faz diferença, tá? Grupos onde tem cloro, por exemplo, que é um elemento grande. Se eles estão opostos, ela é mais estável do que eles estão um do lado do outro, entende? A tensão entre eles é maior. Se eles estão em lados opostos, ela é mais estável. Tem isso também. Então, tem estabilidade, um pouco de reatividade. Mas o composto em si é o mesmo nome. Só muda a posição deles. Então, isomeria geométrica tem a ver com dupla ligação e é cis e trans. Beleza? Se ficou dúvida, deixa a mensagem aí. E aí a gente tem a isomeria óptica. A isomeria óptica, ela é muito interessante, na verdade. Por quê? Porque diferente da que tem dupla, ela não tem dupla. E aí a mobilidade dos ligantes é gigante. Essa é a verdade. A característica, como que você identifica que você tem essa isomeria? Você identifica encontrando o carbono quiral. Carbono quiral ou carbono assimétrico. Duas palavras que aparecem para você. O carbono assimétrico, ele tem 4 ligações sigmas, 4 ligações simples. Então, ele tem uma hibridização do tipo sp3. E o que acontece? Os 4 ligantes deles são diferentes entre si. O ligante A é diferente de B, que é diferente de C, que é diferente de D. Todos eles são diferentes. Então, o carbono quiral, ele tem 4 ligantes e os 4 ligantes são diferentes. Você vai entender bem isso fazendo exercício, tá? Aí você vai entender bem. Porque quando você olha assim, parece óbvio. Ah, então é fácil. Mas se você tiver uma metila diferente de uma etila e ambos são carbono, você tem que identificar que eles são diferentes, entende? Então, vamos lá que não acaba aí. Então, o que acontece? O carbono quiral, esse carbono que tem 4 ligantes simples, ele tem um comportamento específico na luz polarizada. Então, vamos pensar assim. O que é luz? Pensa na lâmpada que está aí na sua casa, na lâmpada que está aqui.
A lâmpada está emitindo luz para todos os lados. Isso é o normal. A luz, ela é emitida por todos os lados, todas as regiões possíveis. Isso é a luz não polarizada, que é a luz que nós estamos acostumados, adequados a ela. E a luz polarizada é o quê? Ela é direcionada. A luz, ela vai ficar num plano só. Entende? Quando você coloca uma substância perante uma luz polarizada, se ela tiver um carbono quiral, essa substância ela vai se comportar especificamente de uma maneira. Então, pensa, carbono quiral você vai identificar vendo a estrutura e lendo a estrutura, mas você só vai saber qual é o comportamento dela se você colocar sob uma luz polarizada. Então, logo, o exercício vai trazer essa informação para você. Mas o problema é qual é a informação, afinal de contas. Vamos lá. Então, a luz polarizada, ela está em um plano só. E a luz, normalmente, ela está em todos os planos. Ela é emitida para todos os lados. Se o plano gira para a direita, então, ó, a luz polarizada está aqui. Se a molécula vai girar para a direita, então a gente chama ela de destrogiro. Se ela gira para a esquerda, levogiro. Lembra os nomes em inglês, né? Destrogiro, direita, levogiro, esquerda. Só que eles são idênticos. Então, o que que acontece? Sempre quando você forma um composto que tem carbono quiral, ele vai ter dois compostos. Um deles vai girar para a direita e o outro vai girar para a esquerda. Direita, esquerda. Ah, isso mesmo. Estão girando errado. Ao contrário. E um deles forma a imagem especular do outro. A gente chama isso de enantiomorfos. Ou enantiômeros, também pode ser. Então, olha só. Um tá de frente pro outro, é que nem as mãos, tá vendo? Uma tá de frente com a outra. Ou assim, ó. Tá vendo? Mas eu não consigo sobrepor elas. Essa é a questão. Então, se eu tenho um carbono quiral, eu tenho duas substâncias que são quirais, que tem o carbono quiral. Uma vai ser destrogiro e a outra levogiro. Esse nome, essa informação, o exercício traz para você. E elas vão ser uma imagem especular da outra, como se eu estivesse olhando no espelho. Essa mão tivesse um espelho aqui no meio e essa mão. Só que a gente não consegue sobrepor essas substâncias. Então, elas são diferentes. E isso faz com que elas se reajam de forma diferente, porque o posicionamento delas é diferente, tá? Então, é muito comum isso em medicação. Muito comum ter misturas de isômeros ópticos em medicação. E a mistura desses isômeros é chamada de mistura racêmica. Quando eles têm a mesma... Grande ficou aqui, né? Mesma concentração. Se eu tiver a mesma concentração desse aqui, a mesma concentração desse aqui, eu tenho uma mistura racêmica, tá? É o nome. Mistura racêmica e a quantidade são iguais. E o número de isômeros? Para você fazer o cálculo de número de isômeros, olha só, 2 elevado a n. E n é a quantidade de carbono assimétrico ou carbono quiral. Então, é um cálculo que você também normalmente não tem que fazer. O que você tem que fazer é identificar. Para os vestibulares, é mais comum você ter que identificar que existe uma isomeria óptica ali. E não necessariamente que você tenha que fazer o cálculo de quantos isômeros tem. É mais difícil essa informação, mas pode acontecer. Então, essa é uma forma, ou então você vai saber, para cada carbono você tem 2. Então, vai sempre... Dá para você fazer também sem ser assim, mas dá mais trabalho. E hoje era isso que eu tinha que passar para vocês, e a gente já vai para um exercício. Então, vamos só recapitular. Depois de tudo que a gente construiu de orgânica, desde hidrocarboneto, nomenclatura, cadeias orgânicas, funções orgânicas, os nomes das funções, a gente vem para isomeria. Tudo isso que a gente está vendo até agora é a base da orgânica. A gente ainda não se aprofundou nesse conteúdo, tá? E agora a gente viu a isomeria plana, que está relacionada à estrutura, a posição dos compostos, a função, se a cadeia é aberta, se a cadeia é fechada, se a cadeia é saturada, se a cadeia é insaturada. Essas informações. E aí a gente viu a isomeria geométrica, que é a que tem a dupla ligação, e ela pode ser trans ou cis. E agora a gente viu a óptica, que é a imagem especular uma da outra, necessariamente como ela se comporta
no plano da luz polarizada, tá bom? E tem que ter o carbono quiral. Isso é muito importante. Agora vamos fazer um exercíciozinho aqui para dar uma... Então, ao Enem, ó, a talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas, comuns no início da gravidez. Quando foi lançado, era considerado segura para o uso de grávidas, sendo administrados como uma mistura racêmica, olha só. Olha o nome aqui, ó. Quando aparece esse nome, você tem que saber o que é. Quantidade de 2 isômeros ópticos iguais, composta pelos 2 enantiômeros, RS. De estrógeno levogiro. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva à malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Então pensa comigo, eles estavam dando um medicamento que tinha 2 substâncias ali, um R e um S. O S pode causar malformação no bebê. E o R acontecia o que ele esperava, que era um sedativo para náusea. Então esse aqui funcionava para a grávida e esse aqui era um veneno para a grávida. Para a grávida não, para o feto, né? Para o bebê. Então olha a complicação. E tinha a mistura dos 2 em quantidades iguais. Evitava a náusea? Evitava, mas ao mesmo tempo causava malformação. Mas eles não sabiam disso. E aí o que acontece? Esse é o problema, né, das coisas, a gente vai descobrir. A malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros, eles reagem entre si? Não, eles são misturas, tá? Tem os 2 no mesmo lugar. Não podem ser separados? Eles podem ser separados e eles devem ser separados, essa é a verdade. Mas não foi separado, esse é o problema. Não estão presentes em partes iguais? Errado, mistura racêmica, estão presentes em partes iguais. Interagem de maneira distinta no organismo? É isso. O posicionamento das moléculas e como ele se comporta no estado vai fazer com que ele reaja dentro do organismo de uma maneira. Já o outro composto vai reagir de uma maneira diferente. Então, a resposta certa aqui é a letra D. São estruturas diferentes? São estruturas com diferentes grupos funcionais? Não. A única coisa que muda é o comportamento dele no espaço. Então, como um gira para a direita e o outro gira para a esquerda, como eles vão se ligar dentro do organismo humano é que é diferente. Então, a resposta correta é interagem de maneira distinta no organismo, para você ver como é importante saber a isomeria óptica. Tudo bem, gente, até aqui? Entendeu? Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Deixa no comentário que a gente responde, conforme o tempo vai passando. E hoje era isso que eu queria passar para vocês, né? Isomeria. E a gente continua nas próximas aulas de orgânica, a gente já vai começar a entrar em reações orgânicas, tá? Mas vamos com calma, sem muita pressa e vamos tirando dúvida por dúvida. Beleza? Deixa seu comentário aí, não esquece de dar um like, de compartilhar, que me ajuda muito, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima.